somos Ligeira, do Movimento Familiar Cristão de Janaúba, Minas Gerais. Vamos proclamar o Evangelho do segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, e não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos o Evangelho mais lindo, vamos para mais uma reflexão. Já estamos, brincando ou não, celebrando o segundo domingo da Páscoa. E hoje é muito interessante que o Evangelho é de João, continuamos em João, e é aquele Evangelho que vai dizer: olha, os discípulos estão com medo dos judeus, estão se encontrando em locais com as portas trancadas, e Jesus chega no meio deles. E Jesus vai dizer a frase mais linda: "A paz esteja com vocês." Quando ele deseja a paz, sopra sobre os discípulos, ele ainda diz: "Eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito." Isso significa o quê? Que Jesus está dando da sua força para os discípulos não ficarem com medo. E aí, o texto vai dizer para nós que os discípulos se aproximaram de Jesus muito contentes, felizes, alegres, celebrando, festejando, mas Tomé não estava lá. Quando Tomé chega, ele vai dizer: não acredito. Se eu não vir, se eu não tocar, eu não acredito." 8 dias depois, Jesus volta do mesmo jeito: "A paz esteja com vocês." E ele vai pedir para Tomé: "Pode tocar, Tomé." Tomé fica muito decepcionado.
Mas nós precisamos agradecer a Tomé. Por quê? Porque Tomé ali fez um gesto que Jesus faz uma fala que alegra o nosso coração. Porque ele vai dizer: Tomé, você acredita porque me viu? Muito mais felizes serão as pessoas que acreditarão sem me ver. Então ele está dizendo isso para nós. Feliz de nós que seguimos firmes na caminhada, sem termos visto Jesus pessoalmente. Isso é maravilhoso. E tem um detalhe muito importante no evangelho de hoje, é que Jesus começa a dar autoridade para os discípulos. Porque ele vai dizer: olha, os pecados que vocês perdoarem na terra serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Isso é muito importante, porque traz para nós uma grande responsabilidade. Lembra que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos? Quando Jesus fala isso daqui hoje, está claro na cabeça dos discípulos a responsabilidade que a oração do Pai Nosso trouxe. Então, eu preciso perdoar para ser perdoada. Porque se eu não perdoar, eu também não serei perdoada. E a gente acha que eu não perdoando, eu estou fazendo bem para mim e o outro é problema dele. Não. É responsabilidade minha também. Ou seja, precisamos perdoar. Precisamos procurar caminhar juntos com aqueles que estão conosco. Precisamos também ter a paciência que Jesus teve com Tomé, justamente com as pessoas que não querem fazer a mesma caminhada minha. Oh, como eu gostaria que todo mundo pensasse como eu, que todo mundo trabalhasse como eu, que todo mundo fizesse como eu. Seria perfeito, né? Não ia ser chato, ia ser monótono. Porque todos nós temos a nossa identidade. Só que Tomé vai nos ensinar que nós precisamos, uma hora, acelerar o passo, outra hora desacelerar, para que todos nós possamos caminhar juntos e dizer como São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Dizer meu Senhor e meu Deus é ter a plena certeza que eu agora, a partir de agora, vou fazer o que é certo. Então, esse exemplo do Evangelho de hoje pede para nós e mostra para nós que nós não devemos ter medo, fechar as nossas portas e ter medo daquilo que pode nos acontecer. Não. Por que não precisamos ter medo? Porque é Jesus que abre a porta do nosso coração, desde que eu deixo ela destrancada, né? E vem fazer morada. E é Ele que vai tirar os medos, porque Ele sopra sobre cada um e cada uma de nós o Espírito Santo que nos anima na caminhada. Então eu encerro hoje nos perguntando: quem eu sou na minha comunidade? Estou me trancada por medo? Estou fora como São Tomé estava, chego sempre depois? Ou eu estou disposta a repetir todos os dias: meu Senhor e meu Deus? Um bom domingo, um beijo no coração e até domingo que vem.